Oi! O vídeo de hoje é sobre pronomes pessoais do caso reto. Eu sei que o nome parece difícil, mas confia em mim que não é nada complicado. Fica no vídeo para saber mais sobre esse conteúdo. Olá, meu nome é Adriana Hoff, sou licenciada em Letras e em Pedagogia e sou a fundadora da Signos, esse espaço para falar sobre escrita acadêmica, língua portuguesa e língua inglesa, enfim, linguagens no geral. Se você for na descrição desse vídeo, você vai encontrar as formas de entrar em contato comigo para agendar uma aula experimental ou o serviço de revisão gramatical do seu texto. Mas vamos lá para o conteúdo. Então, pronomes pessoais do caso reto. Meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar. Foi essa mesma sensação que eu tive quando eu entrei na faculdade de letras. Muitos tópicos gramaticais têm nomes esquisitos que a gente não costuma ver. Mas, quando a gente para pensar, para analisar eles, a gente percebe que a gente usa essas mesmas regrinhas todo santo dia na nossa vida. E a gente usa corretamente. O intuito do vídeo de hoje é mais falar sobre as nomenclaturas, sobre como a gente chama essas regras gramaticais, qual é o nome oficial delas dentro da gramática. Mas saiba que você, falante de língua portuguesa, provavelmente já usa isso corretamente na sua fala ou nos seus textos. Então não precise se preocupar, porque é tranquilo, viu? Pronomes pessoais do caso reto, eles atuam como o sujeito da frase. O que é isso? Mas o que é o sujeito da frase? Sujeito é a pessoa ou o objeto, a coisa, enfim, que conduz a ação que está sendo colocada naquela frase. Toda frase tem um verbo, e verbo é uma ação. E a gente sempre vai ter alguém que vai conduzir essa ação, que vai ser responsável por praticar essa ação ou por conduzir essa ação na frase. Esse é o nosso sujeito. Os pronomes pessoais do caso reto, eles são divididos em singular e plural. Singular, uma pessoa apenas ou um objeto, e plural, duas ou mais, ok? E tanto a singular quanto o plural, os dois vão ter sempre a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Mas o que isso quer dizer em termos práticos? O que significa essa primeira, segunda e terceira pessoa? A primeira pessoa é a locutora da frase, é quem está falando a frase, e é essa mesma pessoa que está conversando, que está falando, que está produzindo aquela frase, que é responsável por conduzir o verbo. Então, a primeira pessoa do singular é o eu. Viu? Parece que é um monstro, mas não é. Então, primeira pessoa do singular, eu. Você sabe montar frases utilizando a palavra eu, certo? Então, toda vez que a gente usa o eu, é porque nós estamos falando, você é o próprio locutor daquela frase e você está colocando uma ação que é você mesmo quem executa essa ação. Exemplo, eu leio muitos livros. Então, sou eu que estou falando, sou eu que estou produzindo essa frase e eu também sou o sujeito dessa ação. Eu pratico a ação de ler muitos livros. A segunda pessoa do singular é a pessoa a quem você está se dirigindo. Então, é o seu interlocutor. Então, o sujeito da frase, quem vai conduzir aquela ação, aquele verbo, é tu, que é a segunda pessoa do singular. Nesse caso, não é quem está falando que executa a ação, mas quem está ouvindo o locutor que executa a ação. Tu lês muitos livros. Então, quem executa essa ação de ler muitos livros, nessa segunda frase, tu lês muitos livros, é tu, você mesmo, locutor que está me ouvindo. Já a terceira pessoa é uma pessoa que não está na conversa naquele momento. Então, a gente tem o locutor, que é quem está falando, o interlocutor, que é quem está ouvindo, e uma terceira pessoa, alguém que não está na conversa. A terceira pessoa do singular vai ser representado pelo masculino ele ou pelo feminino ela. Então, revisãozinha rápida. Eu, primeira pessoa, sou o locutor, que é quem está falando. Tu é a segunda pessoa, que está ouvindo, é o interlocutor. E a terceira pessoa é uma pessoa que não está nessa conversa. E aí, essa terceira pessoa que não está na conversa, que não é nem o locutor nem o interlocutor,
essa terceira pessoa é quem age, é ela quem conduz a ação daquela frase. Ele lê muitos livros. Então, é a terceira pessoa, aquela pessoa fora da conversa, quem conduz essa ação de ler muitos livros. O plural vai seguir a mesma lógica, só que quando se tem mais pessoas. Então, a primeira pessoa do plural é nós. Neste caso, do nós, não é necessário que todas as pessoas ali falem em conjunto. Não é nesse sentido. Mas é quando o locutor está inserido num grupo e ele está representando aquele grupo. Por exemplo, nós somos alunos. Então, é um plural, porque são várias pessoas, é um grupo de pessoas, nós, e o locutor está inserido nesse grupo e é esse locutor quem representa o grupo inteiro. Nós somos alunos. A segunda pessoa do plural é o vós. O vós, ele segue então a mesma lógica. Você é o locutor, quem está falando, e a segunda pessoa são os interlocutores, é quem está ouvindo. Então, imagine um palestrante conversando para uma plateia inteira. Então, essa plateia inteira está ouvindo o que aquele palestrante está falando. Então todo aquele grupo de pessoas que está ouvindo a palestra é a segunda pessoa do plural. São vós. São os interlocutores, quando várias pessoas estão ouvindo o que o locutor tem para dizer. Agora, para a gente pensar na terceira pessoa, vamos lembrar. Eu sou a primeira pessoa. Tu é a segunda pessoa. Locutor e interlocutor. Toda vez que a gente tem a terceira pessoa, são pessoas que não estão participando da conversa. São um grupo de pessoas fora dessa conversa. Como no singular a gente tem ele e ela, no plural, bem fácil, eles e elas. Elas estão jogando videogame. Então, é esse grupo de pessoas fora da conversa que está conduzindo a ação de jogar videogame. Eles estão jogando videogame ou elas estão jogando videogame. Ficou claro de entender? Primeira pessoa, quem está falando e conduz o verbo ao mesmo tempo. Segunda pessoa, quem está ouvindo e é responsável por conduzir a ação. Terceira pessoa, uma pessoa fora da conversa que é responsável pela ação daquela frase. Só que agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês devem ter percebido que quando eu estou nessa conversa eu utilizo você, vocês. Mas quando eu vim aqui para a tabela, lá na segunda pessoa, eu utilizei o tu e o vós. Só que a gente sabe, né? Vocês já devem ter percebido que o tu e o vós estão cada vez mais em desuso. É bem raro a gente encontrar o tu e o vós. O tu ainda é presente em algumas variantes da língua portuguesa aqui no Brasil. Mas o vós já está quase desaparecido. Nos nossos usos de cotidiano, a gente utiliza você e o plural, vocês. Mas por que você e vocês não estão aqui na segunda pessoa? Isso eu deixo para um vídeo seguinte. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like. Para receber as notificações de novos conteúdos, se inscreva no canal e aperte o sininho. Até o próximo vídeo, provavelmente com a explicação do você.